cresceu acreditando que os sonhos se constroem com as próprias mãos. E foi exatamente isso que ela fez a vida inteira. Natalia Vorova nasceu e cresceu em Minsk, capital da Bielorrússia. Filha de Irina, contadora, e Dmitry, caminhoneiro de longa distância. Pessoas simples, trabalhadoras, daquelas que sustentam um país, sem que ninguém perceba. Mas Natalia não queria uma vida comum. Desde criança fazia aulas de canto em uma escola municipal do bairro. Aos 17 anos participou de um concurso local de talentos. Não ganhou. Mas as pessoas se lembraram dela. E para Natalia, isso valia mais do que o prêmio. Quando terminou a faculdade de comunicação social, tomou uma decisão que seus pais receberam com aquela mistura exata de orgulho e medo que só quem ama demais conhece. Mudou-se para São Petersburgo, na Rússia, para trabalhar como modelo freelance. A cidade a recebeu com sua beleza imperial e sua frieza característica. Os invernos lá não perdoam, os castings também não. Mas Natalia tinha algo que os fotógrafos chamam de presença. Aquela qualidade indefinível que faz com que a lente a procure, mesmo que haja outras pessoas no enquadramento. Ela viajou para o Vietnã para uma campanha de roupas esportivas. Foi para a Indonésia para um catálogo de bijuterias. Passou 3 semanas na China para uma marca de cosméticos. Sua mãe comentava cada foto no Instagram. Escrevia a garota mais linda do mundo sem se importar em parecer exagerada. Mas a indústria da moda tem uma matemática cruel. Para cada garota que chega esperando 100, os trabalhos eram escassos. Entre um contrato e outro, Natalia servia mesas em cafeterias no centro de São Petersburgo, sorrindo para clientes que não sabiam que a mulher que lhes trazia o café já havia posado diante de câmeras profissionais em 3 países diferentes. Ela não reclamava. Esperava. Em setembro de 2025, numa manhã cinzenta, ela abriu o e-mail e encontrou a mensagem que mudaria tudo. O remetente se identificava como representante de uma agência de moda com sede em Bangkok, Tailândia. O texto estava em inglês formal, sem erros, com um logotipo corporativo que parecia legítimo. Ofereciam uma parceria para fotos em campanha de temporada, hospedagem incluída e uma remuneração que duplicava o que ela ganhava em um mês de trabalho no café. Tudo o que ela precisava era confirmar disponibilidade. O voo seria pago. A viagem precisava acontecer nos próximos 10 dias. Em 11 de setembro de 2025, Natalia fez as malas no pequeno quarto que alugava em São Petersburgo. 2 vestidos, roupas para o calor, sua câmera compacta, os documentos numa pasta plástica azul e o carregador do celular. Disse à colega de apartamento que voltaria em 2 semanas. Despediu-se da mãe por videochamada. Irina pediu que ela enviasse fotos assim que pousasse. Prometo, disse Natalia. E sorriu. O avião pousou em Bangkok às 6 da manhã. Ela passou pela imigração sem problemas. Do lado de fora, o calor de setembro em Bangkok é uma presença física. Úmido, denso, inevitável. Um jovem a esperava com uma placa com seu nome. Ele se apresentou como Krit, coordenador local da agência. Falava inglês funcional, sorria com facilidade. No trajeto até o hotel explicou que a sessão de fotos começaria em 4 dias, que ela precisava primeiro descansar e se aclimatar. Entregou um cartão de visita com o logotipo da suposta agência, impresso em relevo dourado. O hotel era pequeno, mas limpo. Natalia enviou uma foto para a mãe assim que entrou no quarto. A cama, a janela, a rua lá embaixo. Escrevi: cheguei bem, tudo perfeito. Nos primeiros dias, Bangkok a seduziu. Ela visitou templos, caminhou por mercados flutuantes, comeu comida de rua na calçada com o ventilador girando sobre a cabeça. Escrevia para Irina todas as noites. Mas Krit adiava a sessão de fotos. Um dia era o clima, outro era uma mudança de local, outro era um contratempo com o fotógrafo. Natalia começou a sentir um desconforto que não sabia nomear. Ainda não era medo. Era mais uma pergunta que se instalava no fundo da garganta.
resposta. No 7º dia, Creech enviou uma mensagem. A sessão havia sido transferida para Yangon, em Myanmar. A marca queria imagens com outro contexto visual. As passagens já estavam compradas. O voo partia no dia seguinte, às 7h20. Natália hesitou. Myanmar. Mas Creech foi paciente, gentil, convincente. Enviou um PDF com o itinerário, o nome do hotel em Yangon, o contato do fotógrafo local. Tudo parecia legítimo. E ela já estava há uma semana em Bangkok, sem trabalhar, com as economias diminuindo e a promessa do contrato pairando diante dos olhos. Naquela noite, ligou para a mãe. Irina perguntou se ela tinha certeza. Natália disse que sim. Prometeu avisar assim que pousasse. Em 20 de setembro de 2025, às 7h20 da manhã, Natália passou pelo controle de segurança do aeroporto de Bangkok e embarcou sozinha para Yangon. Natália hesitou. Myanmar não fazia parte do acordo original. Mas Creech foi paciente, gentil, convincente. Enviou um PDF com o itinerário, o nome do hotel em Yangon, o contato do fotógrafo local. Tudo parecia legítimo. E ela já estava há uma semana em Bangkok sem trabalhar, com as economias diminuindo e a promessa do contrato pairando diante dos olhos. Naquela noite ligou para a mãe. Irina perguntou se ela tinha certeza. Natália disse que sim. Prometeu avisar assim que pousasse. Em 20 de setembro de 2025, às 7h20 da manhã, Natália passou pelo controle de segurança do aeroporto de Bangkok e embarcou sozinha para Yangon. As câmeras de segurança a registraram caminhando pelo corredor de embarque com a mochila no ombro e a pasta azul de documentos debaixo do braço. Ninguém a acompanhava. Ninguém a esperava do lado certo. Yangon a recebeu com calor, cheiro de incenso e algo que não tem nome exato, mas que se sente no peito como um aviso. 2 homens a esperavam no desembarque. Não era Creech. Um segurava um cartaz com o nome dela escrito à mão. O outro não dizia nada. Quando Natália perguntou por Creech, o primeiro respondeu em inglês, com um sotaque forte, que havia havido uma mudança de planos. Que ele a levaria diretamente ao local de trabalho. Antes que ela pudesse processar a situação, já estava dentro de uma van, com vidros escuros avançando por ruas que ela não reconhecia. Tentou abrir o WhatsApp para avisar a mãe. O homem no banco de trás estendeu a mão com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. O celular, disse ele. Foi uma ordem sem som. Natália entregou. Em seguida pediram o passaporte para o registro do hotel. Ela também entregou. E naquele exato instante, sem ainda conseguir expressar em palavras, deixou de ser uma pessoa com identidade verificável para se tornar uma mercadoria com preço atribuído. A viagem durou horas. A van saiu de Yangon em direção ao norte, depois virou para o oeste, por estradas sem sinalização, onde a selva se fechava sobre o asfalto. Quando o veículo parou, Natália não sabia em que parte do país estava. Mais tarde compreenderia que a haviam levado para uma zona próxima à fronteira com a Tailândia, controlada não pelo governo birmanês, mas por milícias armadas que operavam com a autonomia de um estado paralelo. Visto de fora, o complexo parecia um parque empresarial. Prédios de vários andares, geradores elétricos, antenas de satélite, caminhões entrando e saindo. Havia uma cerca com arame farpado na parte superior e homens armados nos postos de controle. Levaram-na para um quarto no 2º andar. 4 camas de campanha,
Uma janela com grades pintadas de cinza, um banheiro compartilhado no corredor. Outras 3 mulheres estavam lá. Uma filipina, uma vietnamita, uma terceira que falava uma língua que Natália não conseguiu identificar. Nenhuma delas explicou nada naquela noite, não por indiferença, mas porque já sabiam que as explicações viriam por si mesmas. No dia seguinte, um homem de meia-idade que falava mandarim, com um intérprete ao lado, explicou a Natália as condições de sua nova realidade com a frieza de quem repassa um contrato de trabalho. Ela tinha uma dívida a quitar, o custo da viagem, da hospedagem e da alimentação. Até que essa dívida fosse paga, ela trabalharia no complexo. Sua tarefa era criar perfis falsos em aplicativos de namoro e redes sociais. Estabelecer contato com homens na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Construir relações de confiança ao longo de semanas ou meses. E, finalmente, convencê-los a investir em plataformas de criptomoedas, que eram, na verdade, sistemas de fraude controlados inteiramente pela organização. Não havia cota negociável. Não havia dias de folga. Não havia como sair pelas portas principais sem consequências. Natália ouviu tudo sem interromper. Quando o homem terminou, ela perguntou por seu passaporte e seu telefone. O intérprete sorriu levemente, como quem ouve uma pergunta que já sabe de cor, e indicou que ela podia voltar para o quarto. Os turnos começavam às 6 da manhã e terminavam depois da meia-noite. Nas primeiras semanas, Natália resistiu. Escrevia as mensagens com lentidão deliberada. Não atingia as metas diárias. Cometia erros que sabotavam as conversas antes que chegassem à fase de investimento. As consequências chegaram pontualmente. Primeiro a redução de alimentos, depois o isolamento, depois coisas que ela preferia não lembrar quando a madrugada a deixava acordada olhando para o teto de concreto. Ela aprendeu rápido que existir em voz alta não mudava nada, que a única forma de sobreviver era parecer obediente enquanto, no fundo, se agarrava a algo que ninguém podia confiscar. A certeza de que lá fora, em Minsk, sua mãe continuava esperando notícias. Sua mãe continuava esperando notícias. Safin, certeza a imagem. Fez. Mal muito pelo mundo é muito de bleeding mudo pelos efendo nero ao los do redo no that A filipina do quarto, Marisol, sussurrou um dia em inglês que havia chegado ao complexo havia 7 meses, acreditando que iria trabalhar em um restaurante em Kuala Lumpur. 7 meses. Natália sentiu o chão se mover, embora estivesse parada. Em meados de outubro, um supervisor esqueceu um telefone sobre uma mesa por 4 minutos enquanto resolvia um problema em outra sala. Natália olhou para ele de sua cadeira sem se mover durante os 2 primeiros minutos. Depois calculou. Se enviasse uma mensagem, para quem? O que diria? Sabia sequer onde estava com precisão suficiente para que alguém pudesse encontrá-la? Não tinha número de nenhuma embaixada memorizado. O número da mãe ela sabia de cor desde os 12 anos. Ela pegou o telefone, abriu o aplicativo de mensagens e digitou: Mãe, estou em Myanmar.
Não sei onde exatamente. Me ajude. Antes de enviar, o supervisor voltou. Natália deixou o celular exatamente onde estava. Ele o pegou sem olhar. Ela voltou para a tela. Suas mãos só começaram a tremer 20 minutos depois, quando já ninguém estava olhando. Naquela noite, na escuridão do quarto, ela repetiu a mensagem na cabeça, como se enviá-la em silêncio também contasse. Mãe, estou em Mianmar. Não sei exatamente onde. Me ajude. Lá fora, os geradores continuavam ligados. As câmeras continuavam gravando. E em algum lugar de Minsk, Irina Vorova olhava para o celular pela 10ª vez naquele dia, esperando um sinal de vida que já fazia semanas não aparecia. A última mensagem de Natália havia chegado no dia 4 de outubro. Uma linha breve, sem foto, sem o tom habitual de entusiasmo que caracterizava suas mensagens. Tudo bem, amanhã falo mais. O amanhã nunca chegou. No 5º dia de silêncio, Irina ligou para o número da suposta agência. Ninguém atendeu. No 7º dia, o número estava desligado. No 10º, o site havia desaparecido da internet como se nunca tivesse existido. Irina e Dmitri apresentaram denúncia às autoridades bielorrussas. O processo foi lento, burocrático, cheio de formulários que solicitavam informações que não existiam. As autoridades tailandesas confirmaram que Natália havia entrado no país normalmente e saído voluntariamente no dia 20 de setembro em voo comercial com destino a Yangon. O que acontecesse depois estava fora de sua jurisdição. Myanmar era outra história. O país vivia sob um golpe militar desde 2021. As zonas fronteiriças onde operavam os complexos não estavam sob controle do governo central, mas de milícias com suas próprias regras. Uma organização de direitos humanos em Bangkok foi honesta com Irina. Encontrar alguém dentro desses complexos era extremamente difícil. Resgatar sem negociação direta com os sequestradores era praticamente impossível. Então chegou a ligação. Um número sem identificação. Um homem do outro lado, que falava inglês com sotaque que Irina não conseguiu identificar. Ele disse que tinha informações sobre Natália, que ela estava viva, mas em situação delicada, que podiam resolver o problema. O preço era $500.000. Transferência em criptomoedas. Prazo de 72 horas. Irina gravou a ligação com as mãos trêmulas. Dmitri ouviu a gravação 4 vezes. Todos que eles consultaram disseram a mesma coisa. Era uma tática conhecida. Os sequestradores ou seus intermediários entravam em contato com as famílias, sabendo que elas pagariam qualquer quantia. O valor era deliberadamente inatingível, projetado para gerar desespero e pagamentos parciais que também não garantiam nenhum resultado. Irina e Dmitri eram pessoas de renda média. Aquele valor não existia na realidade deles, nem somando décadas de trabalho. Eles ligaram para parentes, amigos, conhecidos. Publicaram nas redes sociais. Abriram uma conta para receber doações. Arrecadaram uma fração mínima do que pediam. Quando tentaram negociar com o que haviam reunido, o intermediário desapareceu por vários dias. Depois ligou de novo, desta vez com uma voz diferente, mais direta, sem rodeios. Disseram a Irina que a negociação havia terminado, que Natália havia morrido, que seus órgãos haviam sido vendidos, que o corpo havia sido cremado e não restava nada para entregar. Irina não gritou, não chorou naquele momento. Houve um silêncio daqueles que ocupam todo o espaço disponível em uma sala. Em seguida, ela desligou o telefone, foi ao banheiro, trancou a porta e ficou lá dentro por um tempo que Dmitri não quis medir do lado de fora. As autoridades bielorrussas foram cautelosas.
Especialistas consultados apontaram que a afirmação de morte poderia ser parte da mesma estratégia de extorsão. Ao declarar a vítima morta e cremada, os sequestradores eliminavam qualquer possibilidade de resgate físico, enquanto mantinham a porta aberta para cobrar por supostas informações adicionais. O Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia emitiu um comunicado oficial. Natalia Vorova continuava classificada como pessoa desaparecida. Não havia evidência física que confirmasse sua morte. As investigações continuavam. Essa distinção burocrática entre desaparecida e morta, que nos documentos oficiais não ocupava mais do que uma linha, era para Irina a única coisa a que ela podia se agarrar. Enquanto não houvesse certeza, havia possibilidade. O perfil do Instagram de Natalia continuava ativo. Ninguém o havia fechado porque fechá-lo significaria aceitar algo que Irina ainda não estava disposta a aceitar. As últimas fotos eram de Bangkok. Um templo ao entardecer, um prato de comida de rua, uma selfie em frente ao rio com o cabelo úmido pela umidade tropical e aquele sorriso que demorava a aparecer. O caso de Natalia não era único. A região fronteiriça entre Myanmar e Tailândia havia se transformado em uma indústria criminosa de escala industrial após o golpe militar de 2021. Mais de 200 mil pessoas traficadas em todo o Sudeste Asiático, segundo estimativas das Nações Unidas. Elas vinham de 60 países diferentes. Jovens com sonhos específicos e vulnerabilidades, precisas que as redes de recrutamento sabiam identificar com uma eficiência fria e sistemática. Os complexos operavam com tecnologia de ponta. Inteligência artificial para gerar roteiros de conversa personalizados. Plataformas falsas de criptomoedas com interfaces profissionais. Deepfakes para sustentar identidades fabricadas por meses. Era a industrialização do engano. Irina encontrou outras mães em grupos nas redes sociais. Mulheres das Filipinas, do Vietnã, do Quênia, da Índia. Todas com a mesma pergunta circulando entre elas como um objeto que ninguém queria segurar por muito tempo. Onde estão nossos filhos? Dmitry havia envelhecido visivelmente. Algumas noites, Irina o encontrava na cozinha às 3 da madrugada, olhando para a foto de perfil de Natalia no celular, aquela selfie em frente ao rio em Bangkok. Como se olhar por tempo suficiente pudesse revelar algo que ainda não tivessem visto. Não havia corpo, não havia certeza. E nessa ausência viviam simultaneamente o horror e a esperança. Porque, enquanto não houvesse certeza absoluta, existia a possibilidade de que em algum complexo na fronteira birmanesa, atrás de uma cerca de arame farpado, uma jovem de Minsk continuasse repetindo em silêncio uma mensagem que não havia conseguido enviar. Mãe, estou em Myanmar. Não sei exatamente onde. Me ajude. Natalia Vorova havia viajado para realizar um sonho. O que encontrou do outro lado não tinha nome em nenhuma língua que ela conhecesse. Sua história não terminou com justiça. Não terminou com resolução. Terminou, por enquanto, em uma pergunta em aberto que sua família mantém todos os dias. Se você tiver qualquer informação sobre casos de tráfico humano, denuncie. No Brasil, o número é o 180. O anonimato é garantido. E se você quiser acompanhar mais casos como esse, se inscreva no canal, porque enquanto houver histórias assim, a gente continua contando. Até o próximo vídeo.